Mas quando eu fui eu fui na praia lá com as minhas crianças, né, quando a gente tirou umas férias, fomos lá em Penha. A gente gostou muito de ficar brincando com sabe aquela brincadeira de jacaré? Já viram? Então, você fica ali, sabe como é que funciona? As ondas vêm vindo ali, né? Aí você fica esperando aquela onda tal, na hora que vem a onda, você dá uma abraçada, estica os braços, fecha o olho e deixa a onda te levar, não é isso? Tenta surfar na onda usando o próprio corpo, né? É assim que a gente chama de jacaré, né? Mas as crianças ficavam brincando disso aí quase o dia todo lá. Muitas vezes a gente conseguia chegar até lá, na praia, né? E a gente deixa assim a onda levar a gente, e a gente é direcionado pela própria onda, pela força da onda. Onde a onda vai, nós vamos sendo levados e carregados por ela. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitos cristãos hoje vivem a sua espiritualidade mais ou menos assim, com uma fé rasa, sem fundamentos, levados por qualquer nova onda de doutrina. A minha fé deixa de estar firmada, deixa de estar alicerçada nas doutrinas e nas revelações apostólicas, e eu fico ali, esperando qual que é a próxima onda que melhor se adapta com aquilo que eu estou precisando no momento. Então, eu fico ali aguardando, estou ali de jacaré, né? Na hora que vinha a onda que serve para aquilo que eu estou necessitado naquele momento, eu pego ela. Então, passa aquela onda ali, primeiro passa a onda lá de prosperidade, mas eu estou bem financeiramente, então deixa passar essa onda da prosperidade aí. Mas daí chega a onda da cura milagrosa, aí eu pego ela. Aí chega aquela onda que precisa afagar o meu coração, aquela onda que vem escrito, meu lindo. Aí eu pego ela. E aí eu vou pegando aquelas ondas que mais se adapta com aquilo que eu estou necessitado naquele momento. E vou com ela. E ela vai me direcionando. Conforme a onda vai indo, eu também vou indo. Porém, nesses tempos de instabilidade, nesses tempos onde a gente vê muitas coisas em relação à fé, nós precisamos lembrar que a fé cristã verdadeira, ela não pode depender de ondas doutrinárias passageiras e momentâneas, mas elas devem estar, a nossa fé cristã verdadeira deve estar firmada, alicerçada, ancorada nas revelações e nas doutrinas apostólicas. É aquilo que está escrito na palavra através dos apóstolos. Não é ondas de doutrinas. Eu não posso me deixar levar por ondas de doutrinas que me levam para um lugar que eu não sei aonde chega. Mas nós temos que lembrar que a fé cristã está fundamentada nas revelações apostólicas. Para isso, eu gostaria de ler com vocês o nosso texto base, que está lá no primeiro livro de Pedro, primeira carta, de Pedro, capítulo 1, eu vou ler do 1 ao 5. Isso. Amém? Todos juntos? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Ó Senhor, lemos aqui a Tua palavra, Pai, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar semeando em cada coração aqui, Pai amado, a Tua semente, a Tua palavra imaculada,
para que possa dar frutos, Pai amado, para o Teu reino. Que o Senhor possa estar falando, Pai amado, àqueles que estão necessitados, Pai amado, aqueles que estão precisando. Só o Senhor sabe, Pai amado, que cada um aqui entrou necessitando. Que o Senhor possa estar provendo para cada um, Senhor, mediante a Tua palavra. Assim nós lhe pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, como é costume de uma carta, quando a gente escreve uma carta para alguém, né, os antigos aí que antigamente se escrevia, mandava correspondência, né, ia namorar por carta, assim, era assim antigamente, né? Então, quando você escrevia uma carta, você normalmente começa de que maneira? Falando quem você é, através de colocando ali o remetente da carta. Quem é essa pessoa que está escrevendo a carta? Então, Pedro, ele inicia a carta dessa maneira, se apresentando. Ele coloca Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Notem, ele não usa o seu nome judaico, Simão. Ele não usa mais Simão. Ele vai usar quem? Pedro. Ou no grego, Cefas, que significa o quê? Pedra, rocha. Não é pedregulho, não, é rocha, rocha firme, grande. Então, Cefas significa rocha. É esse o nome que ele recebe de Jesus Cristo. É esse o nome que ele recebe de Jesus Cristo. Isso para lembrar a ele o seu chamado, que através dele, a igreja de Jesus, através não só dele, mas da liderança dele, no corpo apostólico, iriam fundamentar a fé cristã. Uma vez que o Senhor Jesus não escreveu nenhuma carta, Jesus não escreveu nenhum livro, Jesus não escreveu nenhuma carta. Ele apenas discipulou os seus discípulos, seus apóstolos. Então, cabia aos apóstolos escrever tudo aquilo que eles receberam do Mestre. Por isso que Jesus fala, olha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa afirmação, sobre o fato de vocês serem testemunhas vivas de Cristo aqui na terra. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês, tudo aquilo que eu ensinei para vocês, passem, reverberem, anunciem, sejam minhas testemunhas para os 4 cantos da terra. É sobre isso que a igreja, é sobre esse firmamento, sobre esse fundamento que a igreja subsiste. E por isso que o Senhor diz, os portões do inferno não irão prevalecer sobre a minha igreja. Porque enquanto nós estivermos anunciando o Evangelho, as portas dos infernos serão quebradas. É dessa maneira que Pedro ele é imbuído do seu chamado, de transmitir aquilo que ele viu, ouviu e presenciou, sendo essa testemunha sincera, fiel de Jesus Cristo para as nações. Pedro, aí nós vamos entender que ele escreveu essa carta quando ele estava mais ou menos com seus 60 a 65 anos de idade, por volta aí do ano de 62 e 67, mais ou menos, tá? Não se tem uma data muito exata, mas ele já estava aí na sua melhor idade, acima dos seus 60 anos. Ele já não era mais aquele jovem impulsivo, de temperamento instável, mas ele se apresenta como um homem maduro, como um homem experimentado pela caminhada com Cristo, um homem que passou pelas suas falhas, pelas restaurações, e a transformação que o Espírito Santo fez em Pedro é totalmente visível nas cartas que ele escreve. Nós encontramos um Pedro sábio, sereno, profundamente consciente da sua responsabilidade de fortalecer a fé dos irmãos, dos crentes, e ele estava fazendo exatamente, nesta carta, nós vemos Pedro fazendo exatamente aquilo que o Senhor Jesus pediu para que ele fizesse, quando Jesus indagou a ele se ele o amava. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava fazendo exatamente isso, apacentando as ovelhas do Senhor, escrevendo na sua primeira e na sua segunda carta algumas instruções de cuidado pastoral para com a sua igreja, que chegou até nós hoje aqui, onde nós estaremos iniciando essa série e estudando sobre isso.
Na primeira carta, a primeira carta ela tem um teor um pouco mais pastoral. Ela vai destacar aí a importância da perseverança, da santidade, a esperança viva de Cristo, que temos em Cristo, mesmo diante das adversidades. Já a segunda carta, ela tem um tom um pouco mais exortativo. Já a segunda carta vai chamar a atenção das pessoas em relação às falsas doutrinas, dando mais certeza sobre a volta de Cristo, motivando os cristãos a viverem de maneira santa. Então, a primeira carta tem um teor um pouco mais pastoral, já a segunda carta tem um teor um pouco mais exortativo, alertando os cristãos acerca de alguns perigos. Tá? Bom, nesse primeiro capítulo, estudando aí o primeiro capítulo dessa primeira carta de Pedro, nós vamos ver algumas verdades que fundamentam a nossa fé. Nós precisamos estar com a nossa fé fundamentada, principalmente nesse momento, onde há muitas ondas de doutrinas, onde há muita instabilidade, onde há muitas coisas por aí, onde há as facilidades das redes sociais, inúmeras igrejas, várias situações acontecendo, várias doutrinas espalhadas pelo mundo. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos olhar e ver quais são os fundamentos da fé cristã. De que maneira a fé cristã é fundamentada? Quais são os pilares que fundamentam a fé cristã? Nós vamos estar estudando isso. Tá? Então, como nosso primeiro pilar da fé, nós entendemos que a nossa fé está fundamentada nas doutrinas apostólicas. Para isso, eu gostaria que os irmãos lessem lá no capítulo 1 aí da primeira carta, só que agora do verso 10 ao 12. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, do 10 ao 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falam de coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Pedro vai nos mostrar que a salvação que estava sendo anunciada agora ali por ele, pelos apóstolos, já havia sido profetizada no Antigo Testamento. Ele está falando que os profetas do Antigo Testamento já falavam sobre a graça. Já falavam que essa graça seria revelada nos últimos tempos. E quando a palavra de Deus diz os últimos tempos, quer dizer de Jesus para frente. Então, em Jesus inicia os últimos tempos. Então, quando eles estavam falando sobre os últimos tempos, os profetas, eles estavam apontando para Cristo. Pedro está dizendo isso. A plena revelação daquilo que foi falado para os profetas foram destinadas à igreja através dos apóstolos. Alegoricamente, é como se Pedro estivesse, nesse momento, tirando o véu que cobriu o rosto de Moisés. Moisés representando o Antigo Testamento, a lei e os profetas, ele cobria o rosto com véu, para que a glória que ele tinha recebido do Monte Santo não assustasse as pessoas. Assim ele fazia dessa maneira. E quem é essa glória? Qual é a glória de Deus? O Cristo. O Cristo. O Cristo foi revelado nos últimos tempos. Então, tudo aquilo que os profetas falavam, toda a lei, tudo que está no Antigo Testamento, aponta para Cristo. É como se o Novo Testamento, ele interpretasse o Antigo Testamento. Certo? Tudo aquilo que os profetas predisseram, os sofrimentos de Cristo, a glória, foi claramente revelado à igreja. Pedro deixa bem claro, eu não estou falando invenções humanas. Eu não estou falando algo de agora para frente. Eu não estou inventando uma coisa agora.
Tudo que nós estamos falando agora, tudo que foi nos revelado agora, tudo aquilo que eu estou dizendo não vem da minha própria cabeça, não vem da cabeça dos apóstolos. Nós não nos reunimos em um ambiente assim, num escritório, e falamos assim: olha, vamos inventar essa história de Jesus Cristo. Vamos inventar que Ele vai ressuscitar, vamos inventar que a morte dele pagou pelos pecados. Ele não está dizendo isso. Ele está falando o seguinte: tudo aquilo que nós estamos falando hoje já foi falado e já foi predito no Antigo Testamento. Não é algo que nós estamos inventando agora. Amém? Então, em tempos aí de tantas vozes, de tantas revelações, de tantos novos apóstolos, nós precisamos nos lembrar que a fé cristã se ancora na interpretação das Escrituras dada pelos apóstolos. É os apóstolos que vão nos dar o olhar para interpretar as Escrituras. Nós não podemos olhar para as novas revelações, nós não podemos olhar para as novas doutrinas, nós não podemos olhar para os novos modismos. Mas nós temos que olhar a maneira como os apóstolos interpretam, porque foram a eles que foi dada a revelação. Jesus Cristo passou para eles. E nós temos que olhar as Escrituras através dos olhos dos apóstolos. Então nós precisamos lembrar que a fé cristã verdadeira se ancora na interpretação das Escrituras segundo as revelações apostólicas. Eu vou explicar melhor para vocês. Nós não podemos pegar um texto da Bíblia, vamos supor lá, pegamos um texto lá do Antigo Testamento. Nós não podemos interpretar esse texto conforme aquilo que você acha, conforme aquilo que eu acho, conforme aquilo que fulano acha. Nós não podemos fazer isso. A fé cristã, elas têm que estar ancorada na interpretação dos apóstolos. É a revelação que foi dada para os apóstolos que devem levar a gente a interpretar a própria Escritura. É o Novo Testamento lançando luz ao Antigo Testamento. É isso que nós chamamos de hermenêutica. E o que significa hermenêutica? Sabe quando você fecha um pote, ele fica hermético? O que significa hermético? Que não tem como entrar, não tem como, ele está bem tampado ali, nada pode entrar naquilo. É isso. As Escrituras, elas são hermenêutica, né? Ela é hermenêutica, ela não pode colocar coisas nela. Nós não podemos vir e colocar novas doutrinas, novas interpretações. É a Bíblia que interpreta a própria Bíblia. Por isso que nós falamos que isso é um sistema fechado, um sistema hermenêutico. Está fechado ali, é a Bíblia interpretando a Bíblia. Não tem como eu colocar coisas de fora, adicionar coisas ali na Bíblia. Porque, veja bem, um exemplo. Eu vou pegar um texto, lá do Antigo Testamento. Os judeus vão interpretar de um jeito, correto? Os judeus vão interpretar de um jeito segundo o quê? Segundo a revelação da tradição oral, do Tamar, segundo as instruções de alguns mestres rabínicos. Então, ele vai interpretar as Escrituras segundo essas revelações. Um judeu. Você pega, por exemplo, agora os mormons. Os mormons vão pegar esse mesmo texto e vão interpretar esse texto de acordo com as revelações de Joseph Smith, que trouxe lá o livro dos Mormons. Você pega, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Vão pegar o mesmo texto e vão interpretar segundo as revelações que a torre de vigília dá. O adventismo, você vai pegar o mesmo texto, o adventismo vai dar outra interpretação conforme as revelações de Ellen White. E agora nós pegamos, por exemplo, o neopentecostalismo. Esse daí vai fazer uma mistura de tudo quanto é doutrina e colocar ali. Se cada um for colocar a sua interpretação da Bíblia, vai virar uma bagunça. E é exatamente isso que nós estamos vendo aí. Cada um olha para a Bíblia, cada um enxerga na Bíblia algo, alguma interpretação,
e coloca e lança como uma nova doutrina, uma nova religião, um novo livro, uma nova revelação. Mas a fé cristã está longe disso. A fé cristã, ela não interpreta as Escrituras segundo revelações estranhas à Escritura. Ela interpreta as Escrituras segundo ela mesma. A Bíblia é hermenêutica, ela é fechada. O Antigo Testamento, ele é revelado pelo Novo Testamento. O Novo Testamento vai trazer luz ao Antigo. E assim vai. Textos mais claros vai trazer luz para textos que são um pouco mais complexos. Nós não podemos sair por aí e falar assim, não, eu acho que está escrito isso. Eu acho que Deus quis fazer essa coisa. Eu acho que Deus quis falar dessa maneira. E aí vai. Estou assistindo uma série muito legal, não sei se vocês já ouviram falar, que chama O Conto de Aia. Conto da Aia. Vocês já assistiram? Eu estou fascinado com essa série aí, né? Acho muito bacana. E interessante que lá eles vão usar alguns textos bíblicos para justificar a maldade que eles estão fazendo. Não há maior blasfêmia do que usar o nome de Deus para justificar a maldade. Pensem nisso. Então, em determinado momento, uma das aias lá, dessas mulheres, ela desobedece. E o que acontece? Uma pessoa vai lá e tira os olhos dela, arranca os olhos dela. Porque na Bíblia está escrito o quê? Se um olho te faz pecar, arranque. Ela foi lá e isso dava justificação para que ela pudesse fazer essa maldade com essa pessoa. Então ela pega lá, são várias interpretações, que elas vão distorcendo essa interpretação para justificar aquela situação que eles estão precisando naquele momento. Então, se cada um der a interpretação daquilo que acha sobre a Bíblia, vira bagunça. Não é aquilo que você acha, não é aquilo que eu acho, é aquilo que está escrito na Bíblia. A Bíblia lança luz sobre a própria Bíblia. O Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Os apóstolos lançam luz, trazem as revelações que o Antigo Testamento precisa para que ele seja interpretado de maneira correta. Nós não precisamos ter novas revelações, nós não temos novos profetas, nós não temos novos apóstolos. E quando eu falo obviamente, né, gente, quando eu estou falando que nós dependemos das interpretações dos apóstolos, eu estou falando dos verdadeiros apóstolos. Daqueles, né, para deixar bem claro aí, daqueles apóstolos que todos nós aqui conhecemos, né? Pedro, Paulo, né? Repito novamente, a fé cristã, o cristianismo, interpreta as Escrituras conforme as revelações apostólicas. Ponto. Amém? Ficou claro isso? Então, como que eu posso aplicar isso na nossa vida, né? Então, antes de você pegar a próxima onda doutrinária que surgir, pare e examine. Pare e examina. Por mais que você ache que essa onda é desejável, por mais que você ache que essa onda ela é agradável ao paladar e atrativa aos olhos, tome cuidado. Por mais que você ache que essa onda doutrinária vai de encontro com as suas necessidades momentâneas, para aquilo que você quer no momento, tome cuidado. Por mais que ela te prometa prosperidade financeira, por mais que ela te prometa curas milagrosas, por mais que ela te prometa que o seu marido vai virar o homem que você tanto deseja, toma cuidado. Tome cuidado. Verifique se essa doutrina está fundamentada nas revelações apostólicas. Faça algumas perguntas. Pedro, Paulo, Tiago, André, João, faziam isso? Ensinavam isso? Eles precisavam fazer essas coisas para converter as pessoas? Quando nós lemos o Novo Testamento e nós lemos os ensinos, aquilo que Paulo ensinou, aquilo que Pedro ensinou, nós enxergamos essas coisas?
Porque se essas coisas não são aquilo que os apóstolos trouxeram, isso não é fé cristã. Entenderam? Não é fé cristã. A fé cristã, ela está baseada, fundamentada nos ensinos apostólicos. Por quê? Porque os apóstolos foram fiéis. Eles fizeram esse trabalho deles muito bem. Eles foram fiéis àquilo que Jesus Cristo ensinou. Todos eles. Então, a Escritura nos traz esses ensinos, essas revelações. E é ali que nós ficamos. Segundo ponto, a nossa fé está alicerçada na ressurreição de Cristo. A nossa fé está alicerçada, então, nas revelações apostólicas das Escrituras. E segundo ponto, a nossa fé está alicerçada na ressurreição de Cristo. 1 Pedro, verso 21. Por meio dele, vocês creram em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Pedro aí nos lembra que o centro da nossa fé não somos nós. Você não é o centro do amor de Deus. O centro da nossa fé é a ressurreição de Jesus Cristo. O centro da nossa fé é a ressurreição de Cristo. A nossa esperança e a nossa salvação, elas não estão firmadas em filosofias humanas, em boas intenções, em modismos, em estilos de vidas, mas ela está firmada num fato histórico. Aconteceu verdadeiramente. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Assim como também Paulo, o outro apóstolo, vai nos ensinar na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. É inútil. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se isso não aconteceu verdadeiramente, se Cristo lá atrás não ressuscitou conforme essas testemunhas nos falam nos evangelhos, o que nós estamos fazendo aqui é totalmente inútil. Totalmente inútil. Mas se Ele ressuscitou, e se tudo aquilo que Ele diz e transmitiu, e essas testemunhas que falaram para nós que Ele ressuscitou, elas estão realmente dizendo verdade, então, amados, pela glória do Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. Se você não crê que Jesus Cristo está vivo, se você não crê que Jesus Cristo está vivo, você não está vivendo a fé apostólica cristã. Você está vivendo outra coisa. Se você não crê que Deus criou todas as coisas conforme está escrita a palavra, ali é alegórico. Ou se você também não crê que Jesus Cristo ressuscitou, você diz, não, ali é alegórico, Ele ressuscitou sim, mas foi no nosso coração. Não, Ele ressuscitou de verdade. Ele estava morto, mas Ele deixou um túmulo vazio. Ele ressuscitou de verdade. Se você não crê, você está vivendo outra coisa. É o que nós falamos, que você é um simpatizante da fé. Você vem na igreja para poder receber dicas de como ter um bom casamento, de como ser uma boa pessoa e só. Mas a fé cristã não é isso. A fé cristã não é isso. Ela está fundamentada na ressurreição de Cristo. Foi pela ressurreição que a nossa fé se tornou viva e eficaz. A morte de Cristo pagou o preço dos nossos pecados, mas foi a ressurreição que garantiu a nossa vitória final sobre a morte. A fé cristã, ela não é um conjunto de boas ideias, um estilo de vida, 3 passos para tal coisa. Não. Ela é uma fé viva, porque viva está o nosso Senhor. Muitos falsos mestres, eles pegam Jesus e formatam Jesus, transformam Jesus em um produto de marketing.
Eles vão formatar Jesus de acordo com a demanda do mercado. Qual é a demanda do mercado atual? O que o mercado está pedindo? O que o mercado está pedindo agora? Cria-se então uma nova doutrina. Eu formato Jesus, formato a doutrina cristã para se encaixar com aquilo que o mercado está demandando neste momento. Eu ajusto Cristo conforme a demanda do mercado. Bom, eu sei que a maioria de nós não somos expert em mercado. Mas eu digo para vocês, se há demanda e se há produto, o lucro é garantido. Se há demanda e se há o produto, o lucro é garantido. Então, o que nós estamos precisando nesse momento? Eu entrego uma nova doutrina, visto Cristo com uma nova roupagem mercadológica, que vai de acordo com aquela doutrina, coloco aí na prateleira e tem muita gente que compra. Mas Cristo, amados, Ele não é um produto mercadológico. Cristo não é uma experiência que pode ser fabricada. Muitas pessoas dizem muitas coisas sobre quem Cristo é. Mas Pedro, o apóstolo, ele aponta para uma única verdade. Ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: E eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Amém. A igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, está firmado nesta rocha, no fato de que Jesus é o Cristo, no fato de que Jesus é o Messias, no fato de que Jesus é o Filho de Deus, no fato de que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. E quem nele crê está ganho a vida eterna. E os seus pecados foram perdoados. A igreja de Jesus Cristo está fundamentado nesta rocha, nesta afirmação: Jesus é o Cristo. E essa verdade foi transmitida pelos apóstolos. E foi transmitida, e hoje nós também transmitimos. A verdadeira igreja transmite esta mensagem. Esta mensagem. Jesus Cristo foi morto pelos nossos pecados, mas ressuscitou. E vivo hoje está. Terceiro ponto. Somos um povo escolhidos para a obediência a Jesus Cristo. O terceiro ponto, o terceiro pilar que fundamenta a nossa fé é que nós somos um povo escolhidos para a obediência a Cristo. Gostaria que os irmãos lessem comigo, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1 ainda, verso 2. Vou tentar tomar água sem me molhar. Amém. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Vejam, a nossa fé, amados, ela não é apenas uma crença intelectual, não é um sentimento religioso, mas nós somos um povo separado, santificado, é isso que significa santo. Santo significa separar. Nós somos um povo separado, santificado para um propósito. Qual é esse propósito? Obedecer a Cristo em todas as áreas da nossa vida. O chamado à salvação é também um chamado à obediência. O chamado à salvação é também um chamado à obediência. A graça que nos alcançou não é uma licença para que nós possamos viver da maneira que nós queremos. Muito pelo contrário, ela é um convite para que nós possamos andar juntos com Jesus Cristo, sermos discípulos de Jesus Cristo, sermos imitadores de Cristo. Essa é a fé cristã.
Jesus não chama a gente para falar: olha, chega aí, vamos fazer uma festa, vocês estão salvos, cada um vive agora do seu jeito. Não é isso o convite de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos disse, está lá embaixo, eu não lembro o versículo, mas está mais lá embaixo, assim como Pedro nos ensina: seja santo, conforme eu sou santo. A graça não significa que agora eu posso fazer aquilo que eu quero. A graça é um convite para você entender o quanto você era pecador, que um sangue puro, imaculado, santo foi derramado em seu favor, e hoje, agora, eu não vivo mais da maneira como eu vivia antes, mas eu vivo para Cristo, eu vivo para obedecer a Cristo. A minha vida tem que glorificar a Cristo. Eu sou chamado a uma vida santa, eu sou chamado a uma vida separada do mundo, não para obedecer às minhas vontades carnais, mas para obedecer aquilo que Cristo nos dá na palavra. Assim como Ele nos ensina na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Não é seja feita a minha vontade. Nós somos chamados para ser esse povo obediente. Sejamos santos, porque Cristo é santo. Assim como Pedro foi transformado em um homem impulsivo para um líder maduro e obediente, nós também temos esse chamado para sermos moldados pelo Espírito Santo. Todos nós temos esse chamado. Nós temos esse chamado de obediência diária à palavra. Por isso que a gente não pode pegar a fé cristã e reduzir ela, por exemplo, a um levantar de mão no final do culto, levado por uma emoção, levado porque as outras pessoas estão levantando, eu também vou ficar aqui sem levantar minha mão? Levanto também. A fé cristã não pode ser resumida a isso. A fé cristã ela também não pode ser resumida a um encontro projetado, arquitetado, pensado para causar uma sensação emocional em você, para dar uma descarga de dopamina em você. A fé cristã também não pode ser resumida a uma experiência, a uma aventura nas montanhas no final da semana. Ora, amados, seria muito mais fácil se esses atos isolados, essas experiências isoladas, nos transformassem em servos obedientes. Eu vou lá, faço tal coisa, a partir daquele momento eu vou ser um servo obediente. Seria mais fácil. Seria mais fácil eu dizer: você aceita Jesus? E levanta a tua mão, pronto, a partir desse momento tu será um servo obediente, você será um exemplo de marido, um exemplo de servo do Senhor, um exemplo de pai, um exemplo de esposa. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é assim. Não são atos isolados. Como está escrito aí em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos. E quando ele diz a todos, ele está incluindo eu e você. Olha o que ele diz: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se você quiser ser chamado de cristão, se você quiser ser chamado de imitador de Cristo, se você quiser vir me seguir, negue-se a si mesmo. Tome diariamente. Não é um ato isolado. Diariamente. A tua cruz e siga-me. A doutrina apostólica, irmão, nos ensina que a fé cristã, ela é edificada através da leitura constante diária da palavra, da prática constante diária da oração, do jejum e do discipulado pastoral. Ela não é um ato isolado, é uma vida de obediência. É uma vida. O que eu aprendo com isso? Ou como que eu posso examinar se eu estou indo nesses caminhos? Examine a sua fé. Olhe para si mesmo. Verifique se a maneira como você está vivendo hoje está produzindo frutos de obediência, frutos de arrependimento.
Se você está conseguindo deixar com que as vontades da sua carne não falem mais alto, e que se realmente você está vivendo a oração que Cristo nos ensinou, seja feita a sua vontade na minha vida. Nós temos que nos examinar, sabermos se nós estamos seguindo por esse caminho. Pergunte-se, eu estou apenas crendo em Jesus Cristo ou eu estou obedecendo Jesus Cristo? Você crê em Jesus? Ah, eu creio. É fácil, não é? É fácil. Agora a pergunta deveria ser, você obedece a Jesus Cristo? Percebam que a pergunta é um pouco mais difícil de ser respondida. Mas o nosso chamado para sermos cristãos é esse chamado de negar diariamente a nossa cruz. Obedecer a Cristo diariamente. É uma renúncia diária. Nós não fomos chamados apenas para crer, mas para viver uma vida de obediência a Jesus Cristo. Assim nós temos os nossos 3 pontos aí que eu coloquei. Primeiro ponto que fundamenta a nossa fé é a interpretação das Escrituras através da revelação dos apóstolos. Certo? Nós não podemos sair por aí interpretando a Bíblia da maneira que a gente acha. E nem pegando qualquer onda de doutrina que não está de acordo com aquilo que as Escrituras dizem. Se Paulo não ensinava, se Pedro não ensinava, se Tiago não ensinava, sai fora, não serve para mim. Amém? Segundo ponto que nós falamos é que a nossa fé cristã está alicerçada, ancorada na ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou verdadeiramente, não alegoricamente, não de maneira abstrata, não de maneira emocional, no meu coração, não, ele ressuscitou fisicamente. Se ele não ressuscitou fisicamente, é vã a nossa fé. É uma fé inútil. E o terceiro ponto é que a nossa fé cristã está baseada na obediência a Cristo. Se eu não obedeço, se eu não nego a mim mesmo, se eu não tomo a minha cruz, eu não estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo outras pessoas, mas não a Cristo. Porque Cristo carrega uma cruz. Precisamos construir as nossas vidas em cima dessa rocha inabalável chamada Jesus Cristo. Se os tempos de hoje estão turbulentos, muitas tempestades, muitas ondas batendo, nós precisamos firmar e fundamentar a nossa fé e a nossa vida nessa rocha inabalável, essa rocha que chama-se Jesus Cristo. É sobre ela que nós devemos edificar a nossa casa, é sobre ela que nós devemos edificar a nossa vida. Não se deixe levar pela próxima onda de doutrina que melhor se encaixa, que vai trazer que promete facilidades, prosperidades, cura milagrosas, transformações repentinas. Não é assim. Permaneça firme, ancorado nas Escrituras, alicerçados nas doutrinas dos verdadeiros apóstolos. Amém?